Amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, mais uma vez, estou de veras alegres de estar aqui, tendo a oportunidade de trazer uma parte da palavra de Deus para a igreja, neste domingo tão maravilhoso. Eu já gostaria de convidar aos amados irmãos a abrirem nossas Bíblias, as vossas Bíblias, no livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Daqui a alguns dias, ou daqui a 7 dias, o mundo inteiro, o mundo cristão, estará comemorando, não só o mundo cristão, mas as nações ocidentais estarão comemorando um evento religioso chamado Páscoa. Mas nesta noite eu trago uma mensagem, aleluia, que Cristo é a verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Soares, esse servo de Deus, que nos fez o convite de estarmos aqui. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Diz assim o texto. Aleluia. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Glória a Deus. Versículo de número 11, por favor. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, queridos, como já citei anteriormente, o tema desta mensagem é Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Durante muitos anos e alguns séculos, essa palavra Páscoa ela foi distorcida, rebuscada, adulterada o seu sentido original. Somente no sentido religioso, porque a Bíblia ela relata que existe uma Páscoa, mas existe uma Páscoa bíblica que destoa daquilo que nós, como cidadãos da terra, estamos acostumados com datas religiosas ou datas comemorativas comerciais. Nós temos um padrão de uma Páscoa que não é bíblica. E muitas vezes nós até mesmo damos muita ênfase, boa parte dos cristãos no mundo inteiro se envolvem nessas festividades. Inclusive, até os símbolos são diferentes. A representatividade desta Páscoa secular, desta Páscoa não bíblica, ela tem outros símbolos, outros significados, envolvem algum sincretismo de elementos que não condizem com aquilo que a Bíblia ensina e a palavra de Deus nos revela a respeito da verdadeira Páscoa. E nós sabemos de que nesse contexto hoje mais abrangente dessa Páscoa secular, comercial, religiosa, nós vamos ter aí alguns elementos como ovos de chocolate. Chocolate é algo muito bom, maravilhoso. É bom chocolate, principalmente amargo, a 70%. Já estou dando a dica aqui para os irmãos. 2 tabletezinhos é suficiente por dia, mas não coma a barra por completo.
Mas nada contra o chocolate e nem o cacau, mas sim aquilo que o ovo da Páscoa simboliza para essa Páscoa que não é bíblica. Nada contra, mas foge da revelação de Deus e o seu sentido original e o seu propósito. É como se o propósito fosse tirar o foco daquilo que é a verdadeira Páscoa, o sentido real da Páscoa. Então essa semana que estaremos iniciando, a partir de hoje, daqui a 7 dias, estaremos reunidos aqui, talvez na nossa semana inteira, estaremos em volta de festividades nas escolas, talvez nas universidades, até nas empresas, até na nossa vida pessoal. Talvez alguém já disse para você, o que você vai dar na Páscoa? O que você vai me dar na Páscoa? Então nós já estamos nos preparando já para fomentar o comércio, e as empresas e aqueles que vendem estão já preparados para receber o grande número de clientes e consumidores. Mas essa Páscoa é uma Páscoa que não é bíblica, nada contra, mas destoa da real essência da verdadeira Páscoa. E esse texto que fizemos a leitura, esses versículos, eles vão trazer a revelação de uma forma retrospectiva para nós. Qual é o surgimento da Páscoa na Bíblia e a sua representatividade ou a sua expectativa para a nossa geração, para aquilo que já se cumpriu. E o tema da mensagem ele já é muito claro: Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Já poderíamos aqui já, sem aludir muito esse tema, e o significado de toda essa mensagem é cristocêntrica. Então a Páscoa, em toda a sua essência, a Páscoa bíblica, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro, Cristo, Ele é a evidência, Ele está na primazia dessa Páscoa bíblica. Então no capítulo 12 aqui nós estamos diante de uma ordem de Deus. Deus agora determina para Moisés que o povo de Israel que estava no Egito, que estava na servidão durante 216 anos, talvez você diga, não, pregador, é 400, não, 400 no Egito, mas desde quando entraram com José, eles não iniciaram a sua trajetória no Egito escravos. Depois de algumas gerações, um faraó que não conheceu a José, com medo da multiplicação do povo de Israel no Egito, tomou uma iniciativa de escravizar os egípcios. Então essa escravidão foi 216 anos de opressão, sem liberdade. Então era uma nação que já tinha crescido e se expandido dentro daquele país, onde assim aprove a Deus enviar 70 almas para aquele país, numa terra bem próspera. Com licença aqui. Uma terra próspera. Então Deus ele usa José para levar a sua família para o Egito, e ali eles passam esse período inteiro. Mas chega um dado momento que aquela nação, aquele povo, eles passam por opressão, não têm liberdade, estavam sendo oprimidos, torturados, até que isso chega aos ouvidos de Deus, e Deus lembra de uma promessa. Deus lembra das suas promessas que Ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, a redenção e livrar aquele povo de um cativeiro. Um cativeiro que eles estavam durante todos esses anos. Eles não tinham lei, não tinham liberdade religiosa, eles eram obrigados a servir os deuses do Egito, não tinham direito nenhum, eram escravos. Inclusive amanhã, no dia 25, aqui no estado do Ceará, é o dia da Carta Magna, ou seja, um dia em que faz alusão também à libertação, não é isso? Dos escravos. Olha como é interessante essa mensagem. Havia um povo, há mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos atrás, escravos, sem liberdade, oprimidos.
também vamos fazer a comemoração de um povo que estava escravo, oprimido, sem liberdade. Liberdade nenhuma. Liberdade econômica, liberdade social, não havia liberdade religiosa em nada. Opressão. Mas Deus decide agora, através de Moisés, o líder desse êxodo, dessa saída, usar Moisés. E aí Deus determina a Moisés: Moisés, agora você vai até o povo de Israel, você vai até os filhos de Israel, muito obrigado. E agora você será o meu porta-voz, porque eu desejo libertar o meu povo da escravidão, da opressão. E o Egito oprimia, o Egito era um lugar opressor. E aí o Senhor fala para ele no versículo 2: este mesmo mês será o... Então agora começa a nascer ressurgir uma nação, começa a ressurgir. O povo que estava agora no anonimato e oprimido, eles passam agora a ter uma direção de Deus, e que Deus determinou que aquela noite seria a última noite que eles estariam naquela terra. E aí Deus ainda fala mais: fala para as congregações, para todas as pessoas de Israel, no 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. O que a gente olha nessa perspectiva de futuro, Deus já estava preparando as pessoas, Deus já estava preparando o povo de Israel, e cada família teria que ter um cordeiro para ser imolado, para que eles pudessem sacrificar, apontando para quem? Para Cristo. E Cristo na sua totalidade, igreja, na sua totalidade. Porque aqui o cordeiro não era para ser individual, é para todas as famílias. As famílias seriam beneficiadas pela morte daquele cordeiro. Deus estava apontando para algo glorioso que viria, e isso ele prometeu a Abraão: Abraão, em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Ou seja, meus amados, aleluia. Então o cordeiro ele foi morto, não para beneficiar uma família, não para beneficiar um indivíduo, mas toda uma nação, todo um povo, aleluia. Deus estava ensinando a ele, era necessário que o cordeiro fosse morto, para que todos viessem ser beneficiados pela morte desse cordeiro. Então a verdadeira Páscoa é Cristo. E João Batista, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, João Batista faz alusão a esse cordeiro. João Batista, batizando no Rio Jordão, Jesus, para cumprir a justiça de Deus, vai até o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, para ser batizado por ele. E João Batista olha, vendo Jesus se aproximar, ele faz essa declaração: eis aí o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Olhando em retrospectiva, olhando para o Cordeiro que foi morto no Egito, Jesus estava representando esse Cordeiro e dizendo: eu não tiro apenas o pecado de famílias que estavam no Egito, nem apenas de um povo de Israel, agora eu tiro o pecado de todo mundo, todas as famílias da terra, aqueles que creem em mim, eu também darei vida, eu também irei libertá-los, eles terão liberdade para me servir, eles também terão, aleluia, sossego e paz do coração para me servir também e adorar-me. O cordeiro, ele foi morto, por cada família tinha um cordeiro, e esse cordeiro, se a família fosse pequena, poderia compartilhar com o seu vizinho. Se a família fosse pequena, um cordeiro, então tome um só cordeiro para o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas.
Conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. Ou seja, o cordeiro não é exclusivista. Precisamos compartilhar o cordeiro com aqueles que estão ao nosso redor, no nosso contexto. Todos aqueles que obedeceram esta ordem, foi uma ordem de Deus. É necessário que o cordeiro ele morra. Vocês têm que matar o cordeiro, separem o cordeiro. Um dos princípios aqui é a obediência. O povo tinha que crer nessa palavra. E o princípio que nos rege aqui é que esse cordeiro também ele teria que ser perfeito, teria que ser um macho de 1 ano. E o que mais me surpreende, Juninho, é que Deus diz o seguinte: vocês peguem esse cordeiro no 10º dia e guardem ele até o 14º dia. O que isso representa? Que o cordeiro, aleluia, ele teria que ser sem mancha, sem pecado, ele não poderia mais se contaminar. Eles tiravam do rebanho, porque durante os 4 dias até o dia 14, se ele permanecesse no rebanho, ele poderia se ferir, ele poderia ali se machucar, então perderia a sua perfeição. O que isso tem a ver com Cristo? Porque Cristo foi o homem perfeito, impecável, não pecou, foi fiel até a morte, morte de cruz. O justo morreu pelos injustos. Quem estava ali não era apenas um homem galileu, da região da Galileia, que nasceu em Belém, não. Estava ali o próprio Deus. O verbo tinha se feito carne e tinha habitado entre nós. Ele fala da perfeição do Cordeiro, da perfeição de Cristo, da sua santidade, da sua pureza, porque é impossível alguém imperfeito justificar pessoas imperfeitas. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, puro, entregou a vida por todos nós. Aquele cordeiro do Egito, das famílias, representava essa totalidade, a pureza e a consagração daquele que viria e daria a vida por todos nós. Qual o objetivo da morte desse cordeiro? Por que um animal cruento? Porque alguém teria que dar a vida por vidas. O propósito de Deus era esse, vida por vida, sangue por sangue. O princípio do sacrifício. E ele disse: quando vocês imolarem, pegarão o sangue desse cordeiro. Cada casa tem que ter esta marca. Obrigado, Alexandre, viu? Me lembrou. Então o Cordeiro perfeito, Jesus perfeito, o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. E por que vida por vida? Porque a vida está no sangue. A vida está no sangue. Todos nós aqui temos sangue. Se o nosso sangue todo foi embora, a gente não tem mais vida. Você pode ficar sem um dedo, sem um braço, mas se tiver uma hemorragia, estanca logo o sangue, porque senão ele morre. Porque sangue é vida. Sangue é vida. Tem duas coisas que a gente não consegue ver: é uma pessoa sem cabeça, andando por aí sem cabeça, e uma pessoa sem sangue. Porque a pessoa vai ficar sem perna, pode ficar só com um rim, metade de um pulmão, um pedaço do fígado, redução do estômago, pode ficar sem a vesícula, sem um olho, sem os dentes, sem um cabelo, até sem um pedacinho talvez do crânio aqui, mas o cérebro tem que ficar por ali. Mas sem cabeça ninguém andando por aí, sem sangue também. É por isso que a igreja é o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça. Mas também
sangue é vida. Sangue é vida. E aí a ordem era: matem o cordeiro, sacrifiquem ele. Ele tem que morrer, porque o seu sangue, que é a vida dele, vocês agora coloquem nos umbrais e nas vigas das portas, direita e esquerda e em cima. Porque quando Deus, ele disse: quando eu vier com a minha ira contra os primogênitos do Egito, porque eles afrontaram a minha santidade, e eu não apaziguei ainda a minha ira. Quando eu vier com a minha ira contra os pecadores do Egito, contra esses egípcios pecadores, idólatras, quando eu vier, a casa em que estiver a marca desse sangue, e tiver feito e imolado o cordeiro, eu ordenarei ao anjo da morte da minha ira, que aquela casa, quando ele vê o sangue, ele vai saber que ali houve um sacrifício, que ali alguém já deu a vida pelas vidas que estão ali dentro daquela casa. E aí eu passarei por cima daquela casa. Aquela casa não sofrerá dano algum. Aquela casa está marcada com sangue. Aquela casa, eu vou pular, eu vou passar. O anjo vai ver o sangue e vai dizer: opa, ali tem sangue. Ou seja, houve um sacrifício. Houve um sacrifício, aleluia, vida por vida. A vida daquelas pessoas tem que ser poupada. O primogênito deve ser poupado, porque alguém já deu a vida, alguém foi imolado, alguém derramou o sangue, para que não viesse morte naquela casa. E esse passar por cima, e esse passar ao largo, aleluia, em hebraico quer dizer pesar. Pesar, o que é isso? É a Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa. Quando Deus vier com a sua ira e ver a marca do sangue, aleluia, não vai haver morte, não vai haver, aleluia, justiça e nem juízo, porque apaziguada estará a ira de Deus. Pensar. Páscoa. E esta é a Páscoa do Senhor. A morte do cordeiro e o sangue substitutivo, vicário, poupando vidas, garantindo a partir de então a liberdade. Que adianta ter vida e não ter liberdade? Alguém já dizia por aí: a liberdade é tudo. E ter vida, mas não ter liberdade. Mas o sangue do Cordeiro, ele não apenas nos dá vida, mas também nos liberta de toda a opressão. Nos liberta de toda a opressão. Tomarão o sangue por homem ambas as obreiras na viga das portas. Nas casas, os que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Assada no fogo. Não comam cozida com água e nem crua. Tem que ser assado. Tem que ser assado no fogo. E não deixem nada, comam tudo. O que significa? Sacrifício perfeito. Perfeito. Perfeito, puro, aceitável por Deus. Assado por quê? Aquilo que exalava, naquilo que estava assando, aquela fumaça cheiraria como um aroma suave às narinas de Deus. As narinas de Deus. É por isso que lá na frente ele estabeleceu o holocausto. Porque o holocausto é aquilo que sobe, aleluia. Liberdade para adorá-lo. Porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Aleluia. Economize seu dinheiro.
Calma, os casais, não fiquem tristes as mulheres que gostam de comer chocolate. Vai ter chocolate. Mas lembre, quando ganhar, mas Cristo é a minha Páscoa. Isso aqui eu vou comer, mas Cristo é a minha Páscoa. Faça uma oração, dê um glória a Deus. Aleluia, e coma. E comece o jejum a partir do dia 1º de abril. A dieta, eu já estou preparado. Para o dia 1º eu vou fazer a dieta. Aleluia. Mas o Senhor ainda falou algo mais para eles. Vocês devem comer essa Páscoa apressadamente. Eu não quero mais ver vocês nessa terra de escravidão, de tortura. O desejo de Deus sempre foi libertar as pessoas. Porque Deus queria tirar o povo do Egito. Ele falou isso muito bem. Fala para Faraó que eu quero tirar eles dessa terra, porque eu quero que eles vão para o meu monte, porque lá eles me servirão. Mas algumas traduções de servir. A gente lembra logo do trabalho pesado. Rapaz, servir um monte. Mas essa palavra aí significa, olha o que quer dizer literalmente. Eles vão para o meu monte, que era um monte de Deus, porque lá eles vão me cultuar. Porque o culto é um serviço. Eles vão me cultuar. Porque eles estão cultuando os deuses do Egito. Eles estão cultuando os vossos deuses. Eu vou tirar eles dessa terra maldita, de maldição, de opressão e de pecado. Agora eles vão para um lugar que eu consagrei, o meu monte, o monte de Deus. Um lugar consagrado que Moisés, quando Moisés ainda estava meio que incrédulo, pisou naquela terra, tira a sandália dos pés. Porque esse lugar é santo, Moisés. Onde é que Moisés estava? Estava no Monte Horebe. E quem era o Monte Horebe? O monte de Deus. E Deus disse para Moisés: eu quero que eles venham para o meu monte, porque aqui eles vão me cultuar, eles vão me adorar, eles vão me servir com liberdade. Com liberdade, como nós estamos tendo esta noite, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, aleluia. Essa liberdade que nós não tínhamos antes, porque nós estávamos escravos das nossas próprias concupiscências. Nós éramos, irmãos, estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza nós éramos filhos da desobediência. Estávamos escravos, porque a Bíblia vai dizer que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não pense em você, não, eu tenho liberdade de me locomover, mas uma forma de expectativa para os nossos dias. Talvez você tenha liberdade, mas Jesus morreu para lhe libertar dos vossos pecados que te aprisionam em cadeias espirituais, cadeias mortais, que levarão sua alma para o inferno, e você não terá liberdade para adorar a Deus. Milhares e milhões de pessoas desejariam estar onde nós estamos esta noite, mas não estão. Milhares e milhões de jovens queriam estar aqui, mas estão aprisionados nas drogas, no vício, no álcool. Milhares de homens e mulheres queriam estar aqui. Alguns estão na prostituição, estão no adultério, estão vendendo seus corpos, estão aprisionados pelo pecado. Quem pode libertar essas pessoas? É a sociedade. Os governos, com seus programas públicos, não conseguem. A igreja, ela tem um papel de proclamar para essas pessoas. O nosso papel é proclamador. Mas só tem um agente poderoso para libertar essas vidas: Jesus. Porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso libertador. Ele nos tira do Egito e dessa terra opressora, para que nós venhamos ter liberdade para adorá-lo, para servi-lo e cultuá-lo. Aleluia. Deus tem pressa em que você se alimente da sua carne e que você faça parte desse sacrifício. Agora eu lembrei de Zaqueu, a pressa que Jesus tinha na vida de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, não perca tempo, venha. A pressa de Jesus para salvar,
a pressa de Deus para libertar. É por isso, como apressadamente, porque hoje vai ser o dia da saída de vocês do Egito. E essa é a Páscoa. E como vocês devem comer? Comereis. Vocês devem comer prontos para sair. Estejam prontos. Estejam prontos. Comam, porque longa é a caminhada. Longa é a caminhada. Comam tudo. Se alimentem. Participem da mesa. Se alimentem do sacrifício. E comam preparados para sair. Lombos cingidos. Cajado na mão. E sandália nos pés. Mas comam tudo. Para que vocês possam resistir à longa caminhada. À corrida. Porque se vocês não comerem tudo, não participarem desse alimento, vocês definharão no meio do caminho. Não terão forças. Como preparados para sair da opressão, para sair deste lugar, para sair da casa da servidão, para serem libertos pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Entenda isso. Almas estão aprisionadas. Você não enxerga, você não vê, porque são cadeias espirituais, são hortes espirituais da maldade que aprisionam os homens. Estamos falando aqui de um texto literal, que isso aconteceu literalmente, mas também estamos falando de um mundo espiritual, e que você e eu um dia estávamos aprisionados. Demônios nos aprisionavam nas nossas práticas malignas e mais, que afastavam Deus de todos nós. Achávamos que tínhamos liberdade, que tínhamos fartura, mas no fundo da nossa alma havia muita opressão e um vazio enorme. Não queríamos fazer o que a gente queria, porque o desejo de todo homem, ainda que no íntimo ele tem uma natureza ruim, mas ele sempre deseja dentro da sua consciência fazer o bem. Mas o bem que ele queria fazer, ele não fazia, porque ele estava aprisionado no pecado, no vício, na ganância, no engano, na mentira. Mas Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, em forma de homem, na semelhança do pecado da carne, mas ele não pecou, para mostrar para os homens, para todos nós nessa geração, de que ele é Deus e ele é longânimo e paciente para conosco, paciente para com você. Durante muitos anos ele tem pressa na sua vida. Há 3.000 anos esse fato aconteceu. Há 3.000 anos essa narrativa é contada, aleluia, de várias formas, inclusive em Israel ainda. No dia da Páscoa dos judeus, muitos rabinos ainda ortodoxos ainda relatam esses fatos em Israel. Essa história é contada, mas nós olhamos para essa história e olhamos sempre para a cruz, sempre para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé que você está tendo aí. Então nesta noite você precisa crer, você precisa se apressar, você precisa estar preparado para quê? Para sair dessa escravidão, para ser liberto dessas cadeias. Eu tenho liberdade, você não tem liberdade, você está sem liberdade, porque Cristo ainda não te libertou, cadeias ainda te aprisionam, aleluia. Você ainda está escravo do pecado, mas só tem um que pagou o preço, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 19, não foi prata e nem ouro quem nos comprou da nossa vã maneira de viver, não foi prata e nem ouro, parafraseando, que nos comprou de uma feira de escravos, de um comércio de escravos. Estávamos em uma feira de escravos, estávamos expostos à venda, estávamos sendo maltratados e vilipendiados, mas Deus, pela sua misericórdia, pagou um preço por nós. Não foi ouro, não foi prata, nem euro, nem dólar, nem real, nem pedras preciosas. Foi algo muito mais precioso do que isso. A vida de Cristo, a vida do Filho de Deus. Deus deu a vida por nós. Deus, agora Jesus, como homem, como Deus, Ele deu a vida por mim e por você, para que através do sangue de Jesus
nós pudéssemos ser comprados para Deus, para apaziguar a ira de Deus na nossa vida, que ainda se você vive no pecado, Deus está irado contra você. Talvez nada aconteceu por causa da misericórdia de Deus, mas nesta noite Deus tem pressa que você participe deste banquete. Qual é o banquete? Aleluia, recebendo a Jesus, o sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, para nos dar vida, nos dar liberdade, para que possamos adorar o bendizê-lo, exaltá-lo, aleluia, poder falar para as pessoas que nós fomos libertos, nós fomos totalmente transformados, remidos e lavados, justificados, regenerados, transformados e nascemos de novo pelo poder do nome de Jesus. Entenda isso. Todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Comereis apressadamente. Essa é a Páscoa. Esta é a Páscoa. Páscoa do Senhor é esta. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para que a ira de Deus, a morte, não prevaleça mais sobre nós. Como está escrito lá em Mateus capítulo 16, acho que é 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E hoje estamos aqui cultuando este Deus, e Ele está aqui. O Cordeiro foi morto e reviveu. Ele reviveu. Ele reviveu. E Ele vive. E quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. O Cordeiro vive, Ele é eterno, Ele vive. Ele vive, o Cordeiro vive, Ele está vivo. João viu o Cordeiro como se tivesse sido morto. O Cordeiro estava lá, ele viu, aleluia, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. Ele é a nossa libertação, é a sua libertação. Existem centenas de pessoas aqui que já foram libertos, mas talvez uma dezena que ainda não tiveram esse privilégio de ser liberto, de sair desse cativeiro. E as portas estão abertas. O sacrifício foi realizado no Calvário. Não é mais o sangue de ovelhos, de bodes, ou o sangue de novilhas cinzas espargido no altar que nos purifica de nossos pecados, não. Agora, a verdadeira Páscoa, Jesus, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro que foi morto. Apenas o seu sangue, mais ninguém, purifica pecados, nos deixa alvo como a neve, limpo, purifica o nosso coração, inclusive as nossas consciências que são mortas. A nossa consciência agora terá um novo momento, nós teremos uma nova oportunidade. Assim como o povo de Israel teve uma história, o início de uma história, um calendário a ser contado até os dias de hoje. No início da libertação, quando eles foram libertos, agora eles teriam uma identidade. Eles seriam uma nação, como nós falamos aqui, uma nação santa, eleita, um povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, porque eles creram e aceitaram o mandar de Deus. Eles aceitaram sair do Egito, eles se prepararam, obedeceram a voz de Deus, obedeceram, fizeram sacrifício, colocaram a marca do sangue nas suas casas, aleluia, e eles seguiram, eles foram, aleluia, e chegaram no monte Sinai, Senhor, adoraram a Ele, adoraram a Ele, adoraram a Ele. Então esta noite é noite de libertação. Se prepare para sair do cativeiro, se prepare para sair. As portas já estão abertas. Jesus abriu todas as cadeias. O sangue de Jesus já foi o preço que Ele já pagou para Deus. Você crê nessa palavra? Você creu? Aleluia. Quem é a nossa Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, a fiel testemunha e aquele que nos amou. E em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados, de todos os nossos pecados, para nos dar liberdade, liberdade, aleluia.